Vamos fazer aqui a análise do capítulo 1179 de One Piece, o surgimento de Nerona e Mu. Capítulo que gerou muita discussão aí na internet, porque teve uma grande revelação e várias teorias foram confirmadas, várias teorias foram negadas. Vamos descobrir tudo isso com calma. Bora analisar aqui o capítulo. Eu vou tentar analisar ele de uma forma mais técnica no final da minha opinião, tá bom? Pra gente ter a resenha clássica que a gente tem aqui, que algumas pessoas acabam não aguentando, mas bora lá. Primeiro, a gente tem, no capítulo passado, a saída de Imu, de Elbaf, e depois a gente tem ela falando que vai para fora de Marijoa, Marijoise, sei lá como pronuncia isso. O que é bem interessante, porque nesse capítulo aqui, observe, vamos falar de estrutura primeiro. A gente vai ter um monte de contextualização, não é contextualização, é um pouco, mas é preparo, é várias coisas juntas, porque ele está fazendo a construção de uma nova cena que está chegando, que vai ser impactante e importante, né? Então ele vai dar perspectivas diferentes da situação, um pouco de desenvolvimento dessa situação e trazer pra gente depois o grande momento, por assim dizer, certo? Então se a gente vê, olha só, construção, 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 aí muda de perspectiva, mas mesmo assim a gente vai tendo construção e contextualização, o que acontece no gelo, só o esquilinho pode, e aí a gente tem a complementação do acontecimento, que é a aparição do vilão final de One Piece, aparentemente. Então perceba que, vamos abrir o Paint, eu acho isso importante. Perceba que escrita de mangá semanal é um negócio relativamente previsível, porque os autores usam a estrutura como facilitador para se manterem no ritmo, certo? Vamos botar isso aqui. Isso aqui é o gráfico da tensão e aqui as páginas, certo? Isso pode ser capítulo também, pode ser página, capítulo, arco, história, qualquer coisa. Em geral vai seguir uma estrutura assim. Reforço intermitente, a gente já conversou muito sobre isso, é a forma que faz a história mais grudar na nossa mente. Mas perceba que o capítulo 1175, ele tá no 9, o 8 e o 7. O 8 aqui não teve a luta, e esse aqui falou que ia ter a luta, né? O capítulo 1777, ele tava aqui, ó. O capítulo 1777, ele tava vindo de uma crescente da luta dos gigantes, da luta com os Cavaleiros de Deus, da luta com Imu, aquele finalzinho, início de luta, né? Então tudo isso foi crescendo muita tensão. E aí tem a cena dela falando, do Imu falando, da Gunko, vamos ter a batalha que vai dividir o mundo. Se isso continuasse aqui, é possível fazer um negócio assim? Claro que é possível, mas quando você está acostumado a escrever, você percebe que você atrasar certas coisas para deixar a tensão cair e depois explodir ela tem um efeito muito mais poderoso do que só fazer isso aqui. Porque pensa comigo, se isso aqui continuasse, ele teria isso aqui de tamanho de tensão, vamos dizer, né? Vamos ilustrando para ficar fácil. Mas se isso daqui explodir para chegar na mesma altura, tá vendo? Mesma altura aqui, mais ou menos? Olha a diferença de tamanho. Isso vai ficar fácil de ilustrar, né? Você vai ter o dobro de tensão extra nesse exemplo que a gente está tendo aqui para ajudar a compreender melhor visualmente o que o Oda está fazendo. Essa técnica de fazer um reforço intermitente, de você desacelerar para acelerar, é a mesma coisa de uma montanha-russa, né? Montanha-russa que é assim. Então, quando a gente estava analisando o capítulo 1177, eu falei, não vai ter luta no próximo capítulo, vocês podem voltar no vídeo, né? Eu falo, não vai ter luta no próximo capítulo. A gente vai ter alguma coisa vai acontecer que vai atrapalhar a luta, Imu vai se retirar e alguma outra coisa vai acontecer. Aí no capítulo 1178 acontece exatamente o que eu falei, aí depois fala, não, vou voltar. Aí eu falo, bom, a partir daqui pode acontecer qualquer coisa, ela pode de fato voltar e cair na porrada, pancadaria desenfreada, ok. Mas eu não falei isso no vídeo passado, né? Eu falei tudo isso que eu falei, mas o que eu vou falar agora é um extra. Mas ainda seria muito abrupto, né? Ela sai e volta. Isso não faz sentido do ponto de vista de escrita. O personagem tá no local, aí ele usa uma técnica pra ir embora, e aí no próximo capítulo ele volta pro local instantaneamente.
isso seria má escrita, né? E o Oda não é um escritor ruim. Então, o que você tem aqui nesse meio tempo? Você tem um tempo de esfriamento, de descanso, para então o personagem voltar. E esse tempo de esfriamento e descanso vai criar o contraste entre as duas cenas e vai ajudar você a valorizar mais ela, criar mais impacto. Ou seja, Imu vai embora aqui, quer dizer, aqui é o 77, aí vem o 78, que Imu vai embora. Aí a tensão já tá mais baixa, no capítulo já tem uma tensão mais baixa em geral, porque ele não desenvolve a luta, tem um papinho e tal. E aí, o 79, né, é isso aqui. A gente não sabe exatamente o tamanho, né, mas é só pra ilustrar. Aqui é o 79. Que é o quê? O capítulo, ele não tem nada de muita intensidade, ele é só preparação para o grande momento, que é esse aqui, né? Claro, você vai ter a tensão dele gradativamente vai crescer, porque dentro de um arco sempre vai ter essa estrutura, e essa estrutura também está dentro do capítulo em si, né? É uma estrutura fractária, é um fractal isso aqui. Então você tem isso aqui do arco inteiro, você tem isso aqui de uma sequência de capítulos, você vai ter isso aqui individual também, né? Um capítulozinho individual que compõe toda essa brincadeira aqui. Então, novamente, a mesma coisa, né? Começa com uma tensão menor o capítulo e vai crescendo a tensão até o final. E depois, bum, acaba, certo? Então, o que o Oda fez aqui foi exatamente o que eu falei que ia acontecer, porque isso aqui, além do... Gente, o Oda tem 1179 capítulos publicados de One Piece. Ele é extremamente formulaico. E ele é muito bom em usar as fórmulas. Acho que todo mundo sabe as fórmulas da ilha e tudo mais. Só que as fórmulas também de construção de cena não é uma coisa que só o Oda faz. Isso aqui, todo mundo que publica semanal é meio que obrigado a fazer isso, porque a publicação semanal é muito desgastante. Para você planejar toda a história, você precisa usar todas as técnicas a seu favor para acelerar o seu trabalho e manter a sua qualidade. Então o capítulo 79, ele tá dentro disso aqui, né? Ele tá diminuindo a tensão para então, pum, estourar depois, certo? Pode estourar no próximo? Pode. Pode demorar um pouquinho mais para estourar? Pode. Mas se a gente for fazer uma meta-análise da obra, como vão ter 2 semanas ou 1 semana de intervalo, é provável que o próximo capítulo já dê um tchan, entendeu? Então, eu acho bem interessante observar do ponto de vista técnico o que o Oda tá fazendo, que cumpre certinho, né, as coisas que a gente conversa aqui na live. Que é a forma que ele está distribuindo o tempo de esfriamento, de diminuição de tensão da história e a promessa que ele está fazendo, né? Porque, novamente, como nesse capítulo não acontece nada, mas ele faz uma grande promessa para você ficar 2 semanas esperando, de propósito, né? Essas coisas são pensadas, não é um leigo fazendo esse tipo de coisa. Então, é muito inteligente e bem esperado, né? É uma coisa que a gente sempre discute, você fazer isso, pô. Se o personagem saiu do ambiente, ele voltar de uma vez, perde impacto. Como é que você faz para o impacto voltar? Você prepara o retorno dele. Você prepara o retorno dele com capítulos mais tranquilos, mas que mantém um mistério, uma tensão, sem deixar cair demais. Né? Ó, resolveu, mas não tá tudo certo ainda. Vai dar problema, sei que e tal. Então, basicamente, a gente continua aí indo muito bem nas nossas análises do que a gente tá falando, né? Porque a gente falou, não vai ter luta no próximo, chegou aqui, não teve luta. Eu falei, pô, pode ter luta no próximo agora, que Imu fala que vai pra Elbaf. Não fala Elbaf, mas fica claro que é Elbaf, né? Eu também acreditava. Tinha gente que achava que ia ser outro lugar que Imu ia, mas eu falei, não, eu acho que é pra Elbaf, é uma probabilidade. Só que eu falo no vídeo passado, do capítulo 78, 1178. Pode acontecer pancadaria desenfreada? Pode. Não dá pra saber. Vamos esperar pra ver. Por que eu falei isso? Não dá pra saber. Se eu tivesse confiante de que ia ter pancadaria, eu falava, não, eu acho que vai ter pancadaria. Igual quando eu falei que aqui não vai ter pancadaria. Igual as pessoas estavam acreditando por causa do hype que a frase da Gunko fez aqui, né? Por que eu falei que eu acho que poderia ter? Teria que ver. Pode ter, tem que ver. Por causa exatamente desse processo de saída de cena e a volta da cena. Aí isso aí você tem que ter todo um nível de administração, de tensão e habilidade de escrita, né? Vou começar a ler Bleach por sua causa. Comprei o Bleach Remix e chega no sábado. Quando chegar, volto aqui pra dar meu feedback. Que bom, mano. Espero que seja uma experiência divertida. A leitura é bem fluida, acho que você vai gostar. Tamo junto. Obrigado aí pela doação. Então, assim, muito bom. Mas esse capítulo não é só isso, né? Isso aqui é só uma questão de estrutura pra gente ver um pouco o que tá acontecendo por trás das cortinas, né? Eu acho legal trazer isso de vez em quando pra vocês se lembrarem um pouco do que tá acontecendo no nível acima, né? E como eu não tô trazendo tantas análises técnicas no canal principal de One Piece, é legal às vezes eu dar uma aprofundada nisso aqui pra gente perceber, né, a proeza do autor e tudo mais. Que não impede dele fazer capítulos ruins, tipo esse aqui. Mas
porra, ninguém é perfeito, né? Então, vamos lá. Vamos continuar esse capítulo aqui que tem mais coisas legais, tá? Do ponto de vista técnico pra gente. Que é o seguinte. Na conversa aqui com os Gorosei, o que me chamou mais a atenção foram duas coisinhas. 3, mas 2 principais. A primeira, acho que todo mundo percebeu também, né? Todo mundo já comentou, que é o fato de Imu estar meio doente, aparentemente. Não pode se distanciar de Mary Joyce, o que é uma coisa muito bem-vinda para a história, para dar uma dificuldade para o vilão não poder só conquistar tudo com um poder absurdo. Ele tem limitadores. Quanto mais limitadores um personagem tem, mais um autor tem que ser criativo para superar esses limitadores. É por isso que o Gear 5 tem potencial de ser um problema para a história, porque tem poucos limitadores, ou nenhum. Aqui, o fato de Imu ter problema de saúde, não poder se afastar de Mary Joyce, ou qualquer que seja o motivo, deixar o personagem debilitado, permite que você tenha um encontro que prepara o encontro final. O que quero dizer com isso? Perceba que em histórias, uma coisa bem clássica que acontece é o vilão encontra com o protagonista em um certo momento, mas por algum motivo o vilão não derrota o protagonista de uma vez na oportunidade que ele teria. E aí você vai ter várias desculpas para isso. O vilão estava fraco, o vilão foi arrogante, o vilão precisava do protagonista. Enfim, tem vários motivos aí que as histórias podem colocar para justificar isso. Mas, e do ponto de vista técnico de escrita, por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: você precisa criar a ligação entre o protagonista e o antagonista. E dependendo da forma que sua história é feita, às vezes você não tem muito tempo disso. Por exemplo, aqui, a gente tem Imu, que é o grande vilão do mundo, sei que e tal, e nunca encontrou com o Luffy. E isso deixa a história que envolve o conflito final um pouco mais problemática. Porque você, apesar de ter peso de várias coisas, você não ter um peso emocional entre os personagens pode abrir espaço pro autor se perder, fazer alguma besteira, e também para o público, pessoas individuais do público, não o público em geral, né, mas pessoas individuais do público sentirem que aquilo não tem peso. Aquilo não tem peso por quê? Porque o personagem acaba lutando sem um elemento emocional mais claro que ajuda a guiar o seu sentimento de leitura, né? Você pode mitigar isso de várias outras formas, que é, por exemplo, fazer o vilão machucar pessoas que o protagonista gosta. Mesmo que o protagonista não saiba disso, você sabe. Então tem várias técnicas que você pode usar aqui. Mas você fazer a preparação do encontro do vilão e do protagonista é sempre importante, mesmo que seja usando alguma outra técnica safada no processo. Tipo, eles não se encontram, mas a construção da técnica de primeiro encontro é feita botando o vilão, matando um amigo do protagonista, que não sabe que foi o vilão que matou, mas isso faz o protagonista fazer tal coisa, e por aí vai, né? Tem várias técnicas que a gente pode usar nisso aí. O encontro da Gunko com o Luffy já é uma etapa nisso. Só que, como One Piece passou 1770 capítulos sem fazer esse maldito encontro do antagonista real e do protagonista, isso pode ficar muito súbito de última hora. E aí, qual que é a forma que você tem de lidar com isso? Existem algumas, mas uma das mais prováveis, assim, que um autor pode escolher é literalmente intensificar a quantidade de encontros que o antagonista terá com o protagonista, para você ir construindo essa relação gradativamente. Mas não pode ser um encontro muito longo. Quer dizer, pode, mas é mais difícil. Tudo em escrita você pode fazer. O negócio você vai fazer bem. Quanto mais estranho o negócio que você quer fazer, mais regras você quer quebrar, ou mais outras regras você tem que usar como pilar para fazer com que essa cena seja interessante, que esse momento seja legal e por aí vai. Então você vai ter aqui em vez de um grande encontro da Gunko lutando como Imu contra o Loki e o Luffy, você vai ter alguns encontros. E é por isso também que eu falei na questão da luta, que foi o seguinte: não teremos a luta. Porque isso é o primeiro encontro. Então, não pode ter a primeira luta, porque além da tensão já estar lá no alto, já está, ia estourar aqui, o que vai dificultando cada vez mais de manter a história. Além disso,
Por ser o primeiro encontro, você acaba não trabalhando vários outros elementos que servem de combustível para depois acelerar de novo e muito mais forte. E junto de tudo isso, você vai ter o seguinte: se você usa todas as suas cartas na manga com Agunco e Mu, você vai perder diversas oportunidades de trabalhar a real relação de Mu com Luffy. Você vai perder a oportunidade de trabalhar diversos diálogos possíveis. Você vai queimar sua carta na manga ali. E para piorar a situação, você teoricamente daria uma situação de... Não é o caso de Mu aqui necessariamente, né? Mas é o tipo de situação que acaba deixando o autor em uma enrascada, porque ele fica o vilão final, que tem tudo para matar o vilão, o protagonista, ele não consegue. Porque, vamos parar para pensar. Se Mu tivesse usando todos os poderes, como Agunco, escaralhando mesmo, porra, e Mu matando todo mundo que os Mugiwaras gostam, por exemplo, em vez de dominar e tal, é um negócio muito dramático, né? E isso é uma coisa que você pode imaginar que aconteceria quando você começa a pensar sobre a história, dependendo da atitude dos personagens, do quanto tempo eles estão ali, porque imagina, a luta com a Gunko vai se arrastando, tá, e Mu, Gunko Loki e Luffy lutando lá, e não acontece nada feijoada, aí você começa a ter a sua suspensão de descrença removida, fala, pô, nada acontece nessa merda. Então, você tirar o personagem de cena ajuda a dar o respiro para fazer o recomeço, para a situação ter novamente toda a questão de relação entre os personagens, vilão e protagonista, de trazer uma outra perspectiva que amplia a nossa visão e interesse na história, por exemplo, exatamente o que está aqui nessa tela nesse momento, e por aí vai, né? E aí, você tem, novamente, ó, uma forma mais poderosa, tudo indica, né? Só que, ao mesmo tempo, ela está debilitada por algum motivo. E isso vai ser a carta na manga do Oda para fazer com que a luta termine um empate ou algo do tipo. Normalmente é um empate, né? Porque empate é o vitória de Mu. E Mu não pode ser derrotado aqui. Quer dizer, não é que não pode, mas o bom senso da escrita diz que se Mu for derrotado aqui, mesmo que não seja uma derrota final, você tira o valor do personagem. Por que isso é relevante? É o personagem que foi apresentado como antagonista agora. Se ele é simplesmente derrotado no momento de sua apresentação, ele começa a ser mal visto pelo público e é muito mal aproveitado pela história. Por exemplo, a forma que os Cavaleiros de Deus foram utilizados nesse arco. Foi decepcionante para a maioria das pessoas, eu imagino. Porque eles foram personagens que um novo grupo de personagens foi apresentado, com poderes muito poderosos, e eles foram randomizados no momento que a história precisou que eles fossem relevantes. Mas enquanto a história precisava deles, que eles não fossem mais relevantes, né? Mas no momento que a história precisava deles, ninguém conseguiu encostar no espeto do Summers. Todo mundo ficava ai, e o negócio foi derrotado e utilizado assim, ó, quando foi necessário pra história. A mesma coisa pros pesadelos, meu Deus do céu, os pesadelos, sei que e tal. Mas quando a história não precisava mais disso, o Kiringan tomou uma porrada do Sanji e do Jinbei e acabou. Então perceba que quando o personagem novo é apresentado e ele é descartado, as pessoas vão ter uma rejeição a eles. A mesma coisa acontece com a CP0. É um negócio meio chato e tal, enfim. Então, se Mu for derrotado aqui, mas assim, se Mu for botado para correr, não é nem derrotado, né? Tipo, o Luffy e o Nidhogg conseguem bater em Mu, e Mu fala, ai meu Deus, preciso fugir que eu tô tossindo muito. Tem que ir pra casa. Cara, isso aqui com certeza geraria uma reação muito negativa da comunidade e seria uma destruição de toda a construção recente de Mu, né? Então, o bom senso da escrita de uma história vai dizer que ou vai ter um empate, ou o Imu vai ganhar. E ganhar não quer dizer matar os protagonistas, quer dizer, vai derrotar os protagonistas, e aí, convenientemente, visto que o Oda já planejou isso, então é muito bem-vindo para a história, Imu vai tossir e falar, não vou conseguir finalizar eles porque eu tô doente, tchau. E vai embora. E aí você vai ter
uma nova ampliação de horizontes para os Mugiwaras, mostrando como existem inimigos poderosos ainda e que é necessário levar esse resto da viagem muito a sério, sei que. E aí você cria todo um novo motivo para as lutas acontecerem, porque para e pensa. O Luffy no momento tá meio só vazio, né? O Luffy tá meio só vazio nesse momento da história. Qual que é? Ele derrotou o Kaido, que era um dos objetivos intermediários dele, lembrando que temos objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Longo prazo, encontrar One Piece, beleza. Mas e os objetivos de médio prazo? Ah, quero ir pra Elba. Ah, beleza. Ah, quero falar com o Loki. Ah, isso é mais curto prazo do que médio. O médio prazo, por exemplo, no arco de Wano, era o Kaido. Né? É o objetivo final do arco, mas dentro da história era um objetivo de médio prazo. Qual que é o objetivo de médio prazo agora do Luffy? Não tem nada tão impactante assim, né? Então, caso ele seja derrotado, a gente tem um novo objetivo de médio prazo, que é a relação com o Imu, que pode até se misturar com o objetivo final do One Piece, né? De certa forma. E se eles só empatarem e Imu falar, haha, vocês deram pro gasto, infelizmente eu não vou conseguir continuar lutando porque eu tô doente, tchau. Você pode criar a mesma situação. Você acaba tendo menos impacto, e aí você teria que levar a história para uma outra direção em relação aos aspectos que seriam os pilares desse momento, para não desmerecer Imu, mas também funcionaria. Entendeu? Então, por isso que eu acho que ou vai ser empate, ou vai ser vitória de Imu. O que eu pessoalmente gostaria, vitória de Imu. Eu acho que seria muito mais benéfico para a história, até para baixar a bola do Luffy Gear 5, que tá bem exagerado, tá bem fora de controle. É um personagem que tá sem limites na história nesse ponto, e seria muito bom o Imu botar ele no lugar dele, para o Gear 5 virar algo que não é a saída para toda a situação, né? Achar o cara da queimadura, nem você, Odin, nem você acredita nisso. O cara da queimadura já desapareceu, mano. O cara da queimadura já foi queimado até o farelo, até o pó. Então, perceba como esse capítulo, estruturalmente, tem muita coisa pra gente comentar. Porque não é algo individual desse capítulo, tá? É algo que você vai encontrar em vários capítulos de certos pontos da história, capítulos anteriores, posteriores e por aí vai, né? Mas voltando para as coisas que eu achei legais desse capítulo aqui. Eu gostei de 3 coisinhas nessa conversa aqui que a gente tá tendo. Primeiro, a gente tem a questão de Imu tá com a dificuldade, né? Que eu comentei, que levou a toda essa discussão que a gente teve. Segundo, faz o L. Segundo, tem a questão do Garlin mandando uma bronca pros Gorosei. O que eu achei curioso, que o Garlin está dando uma bronca correta, no sentido de... O Garlin tá falando, nossa, vocês são uns governantes merda, como é que vocês podem deixar a sua população passando fome? População essa sendo os Tenryubitos. Então eu achei que foi um paralelo / deturpação bem legal, ou hipocrisia bem legal, do que os próprios Gorosei e Tenryubitos representam, né? Como que eles fazem isso com o mundo, e como que existe essa perspectiva deturpada dentro da cabeça deles. Pelo menos do Garlin, né? Nossa, que tipo de governante somos que não conseguimos nem manter nossas tropas alimentadas e tal. Então, se você tirasse ele daqui e botasse ele falando para um outro... se ele não fosse um canalha, né, que faz parte do governo mundial, você falaria, pô, verdade, né? Mas aí tem toda essa questão dele ser hipócrita. E a gente vê desde God Valley como ele é hipócrita. Então o Suji falando mal lavado, tipo isso. Então eu achei legal, achei que foi uma frase bem interessante do personagem falar isso, seja porque ele acredita nisso, e porque ele é da Kuka, canalha, ou porque ele tá tentando manipular os Gorosei de alguma forma. Eu achei legal, achei muito bem-vindo. E essa discussão acaba sendo levado diretamente para outra página, né? O que é legal. O tema da fome, que ele comenta aqui, vai ser anexado ao quê? A conversa com o Vegapunk. E aqui a terceira coisa que eu achei legalzinha nessa página é o seguinte, né? Você vai lendo aqui e normalmente você não faz essa curva aqui de leitura, tá? Normalmente a gente não faz isso aqui, tá? Isso aqui não é uma linha de leitura normal, né? Aqui o Oda, ele sabe disso também, e por isso ele faz algumas coisas legais, né?
Que é, primeiro, ele conecta esses dois balões. Então, quando você pula de cá pra cá, você é empurrado logo pra cá e pra baixo. Então é muito inteligente fazer isso. E aí e o balão desse cara tá ligado ao dela, o que já faz você naturalmente fazer isso aqui. Mas isso não é tudo, tá? Isso aqui não é tudo. Porque você... eu acho que... Qual que é o mangá que faz isso? Acho que eu tava conversando com o próprio Maunix, que tá aí no chat. Que é... Você fazer balões assim... Cadê? Aqui tem um quadro. E aqui tem outro quadro, tá? Aí você faz um balão aqui, outro balão aqui, outro balão aqui e outro balão aqui. Você faz uma linha de leitura assim, sabe? Aqui o Oda fez algo parecido. Tem uma autora que faz isso direto, a Black Clover, agora eu não lembro qual que é. Que tipo, a gente chega aqui, você tem dois ganchos, né? Primeiro que... Duas âncoras. Primeiro que, muito provavelmente, você pode ler isso aqui no início, né? Sua leitura daqui faria assim, né? Isso aqui, aí você desceria aqui pra voltar pra cá, pode ficar um negócio meio estranho. Então, existe a chance disso aqui ser uma composição do seguinte, né? Você vem aqui, você cai direto pra cá, sua leitura periférica já pega o que é isso aqui, você faz isso aqui, né? Essa curva que a gente mostrou, até porque cai exatamente na personagem, e a sua visão periférica pega isso aqui, né? Então é como se fosse uma âncora, né? Tipo um ímã tipo, que pode te puxar, vai puxar seu olhar. Só que não é só isso, né? Porque olha só isso aqui. Então, a sua leitura vem pra cá, faz essa curva, e aí você tem dois ímãs te puxando, né? Esse aqui talvez seja um ímã, não dá pra garantir, porque da ordem de leitura, mas isso vai puxar sua leitura pra cá, né? De qualquer forma. Então, você chega aqui, né? Quando você chega aqui, naturalmente, né, o próprio processo natural de leitura de um mangá é: cheguei na ponta esquerda de um quadro, eu vou para a ponta direita do outro. Né? Naturalmente é isso. Mas você pode usar técnicas de quadrinização e balonização, né, que é isso aqui que o Oda está fazendo, de botar os balões no lugar certo, para isso ajudar a guiar seu olho. Em vez de você vir abruptamente para cá, seu olho passa para cá, seu olho passa para cá, seu olho chega aqui. E depois volta para esse lado, né? Então, isso aqui eu achei legal. Achei que foi uma página interessante. Não é uma página única de One Piece, nem dos mangás, mas às vezes eu gosto de pegar ela de exemplo pra gente poder analisar. Pra ver o que tá por trás de algumas coisas. E aí vai ter um capítulo que eu falo: nossa, gente, o capítulo foi horrível. Aí eu vai falar: nossa, Radon, mas o capítulo foi muito bom, porque olha só todas essas revelações de lore. Eu falar: caguei, a quadrinização é ruim. Não, Radon, mas como é que você pode dizer que a quadrinização é ruim? Porque não vai ter isso aqui, sabe? Não vai ter isso aqui, por exemplo. Isso aqui nem é das melhores quadrinizações do próprio Oda, inclusive, mas é só um exemplo legal. Porque a visão de alguém que gosta de discutir quadrinização, narrativa, as coisas é diferente do fã. Né? Então tem coisas que eu vou me importar e o público não. E vai ter coisas que a pessoa individual pode se importar, mas ela não tem um conhecimento sobre isso. Alguém lá falar: achei o capítulo cansativo. Não sabe por quê, mas sabe que achou cansativo. Entendeu? Então, voltando aqui. E assim, o Oda, ele, dentro da bagunça que ele bota nas páginas, ele manda bem. Se você for comparar com outras coisas melhores em quadrinização, você vai ver que o Oda tá muito mal das pernas em quadrinização. Não porque ele não sabe fazer, mas porque ele resolveu entupir tudo. Mas dentro das coisas entupidas, né, ele consegue se ajustar. Mas vamos lá, né? Aí a gente vem aqui essa questão de, desde que Nika apareceu, isso é inevitável, uma coisinha, um gostinho de destino. Sei que a gente vai falar vontade herdada, o que eu confiava e acreditava que era durante boa parte de One Piece, só que durante os últimos alguns capítulos, né, alguns 50 capítulos por aí, 100 capítulos, não sei, o destino foi ganhando mais peso. Isso é algo que atrapalha a história? Não, gente, é só um tema. Mas existe uma parcela da comunidade de animes que é alérgica ao tema destino, né? Por traumas passados e coisas do tipo. O que eu acho irônico é que a galera da época, né? Da época do Naruto Project, do Peace Project, o povo ficava zoando os fãs de Naruto com destino e tal. Será que essa galera de 2014, 2013, sei lá, tá tancando? Porque pra eles, do critério deles, dessa época, virou destino, né?
One Piece também. Porque é muito engraçado que eu estou em guerras de 20 anos atrás. De 10 anos atrás. Na minha cabeça a guerra continua acontecendo. Ah, socorro! Ah, socorro! Estão falando mal do Naruto. Ai, ai. Mas eu volto e meio, eu vejo essa discussão no Twitter também de vez em quando e tal. Eu pessoalmente não ligo. Não acho que seja um problema. Eu acho que é um problema quando é mal executado. E em One Piece, em certos pontos, eu achei sim mal executado. Principalmente tudo que envolve Nika e tudo mais. Certo? Aí ele dá um sarrafo aqui nos caras. A gente vê, né, grandes players da humanidade, né, grandes pessoas da história. Ok? E aí, essa pegada aqui de Imu ser fissurada com a Vivi, né? Que vem daquela teoria, né? Ajuda a confirmar a teoria de que era apaixonado pela Lily. Depois a gente volta nesse ponto. Aí, enfim, a gente tem um momento de transição, mais umas contextualizações novas e preparações para novas situações. Continuando a questão do coração mecânico. Será que é algo só do Summer? Será que é algo de todos os cavaleiros sagrados? Fica aí a dúvida. Mas, enfim. Páginas nada demais. Até que, né, mais explicaçõezinhas, até que a chegada de Imu começa, né? Então, um capítulo nessa parte aqui bem bacana. Tem gente falando, as árvores estão fazendo o tambor da opressão, não sei o que e tal. Não sei, galera. Não sei. Sabe por quê? Porque o dom não veio de One Piece, tá? O dom é usado em vários mangás. Inclusive em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, que eu estou lendo no momento. E tem vários momentos que tem dom. Porque dom é uma onomatopeia de imposição, de grandiosidade, de coisa súbita, impactante. É uma onomatopeia de impacto. Então, você vai ter dom sendo usado para vários momentos. Em One Piece, o cara lá que faz navio fala do dom, né, para fazer as coisas com um dom, né, com impacto, com vontade, o que dá uma classificação do dom dentro de One Piece, né? E depois veio a parada do tambor da libertação, que sinceramente nunca foi... Eu não consigo ver aquilo ter a ver com a onomatopeia do dom. Isso é mais coisa do anime que tem o batucado e tal. Mas a onomatopeia do dom em One Piece eu nunca vi sendo usada dessa forma, mas isso aí outros especialistas de One Piece vão poder falar melhor, porque eu também nunca prestei atenção, nunca chamou a minha atenção em relação a isso, tá? Mas... o que a gente tem aqui, né? Se eu não me engano, aí a galera de One Piece pode falar nos comentários, que é o dom do Imu tem um O. Normalmente One Piece... Vamos lá. Normalmente One Piece trabalha o dom assim. Vou pegar da cartinha, né? Fica mais fácil. Normalmente o dom de One Piece é trabalhado assim, ó. Dom. Do e Isso aqui é um to, com isso aqui vira do, isso aqui é um. Então são só 2 katakanas. Aqui a gente tem 3. Do, o, Esse o aqui vai ser usado pequenininho, né? Então vai ser... Cadê? Do grande. Aí você tem o o, que é pequenininho aqui. Pequenininho. E o grande de novo. Isso aqui acontece quando você quer juntar uma sílaba na outra, quase, né? Então, em vez de dom, isso aqui parece um dom, dom. Deve ter alguma diferença súbita que tá... súbita não, sutil, que talvez, na verdade, seja a mesma sonoridade, que efetivamente é, né? Mas sem nenhuma mudança mesmo, apenas para de fato diferenciar, nossa, que feio, do dom do Luffy. Então, assim, eu acho que existe sim uma brincadeira aqui do Oda em relação ao onomatopeia, tá vendo? Dom, que explode. Push. Aí aqui, ó, de novo. Dom, psh, dom, psh. Aí, dom, psh, dom, psh. Não é um tambor, galera. Isso aqui não é um tambor, é som de explosão. Pelo menos é o que dá a entender aqui no mangá. Talvez o anime mude. Né? Aqui é dom. Aqui, inclusive, esse aqui é dom. Dom.
Um negócio assim, imagina. Tem 3 pontinhos, cara. Tem que ter 3 pontos na onomatopeia. Muito engraçado. Mas, pra mim, são sons de explosões, né? De energia, esse tipo de coisa. Sino. Sky. Bell. Deixa eu ver se eu te acho no mangá. Isso aqui é o sino, né? Aqui é caram. Isso aqui é um caram. Tem 3 pontos também. Em japonês. Ó, acertaram. Acertaram aqui, ó. Em japonês. Tá, vamos com calma. Aqui é caram, né? Caram. A onomatopeia. Só que o dom do Luffy nesse momento é o dom com o O pequeno também. Então não, isso aqui não é um dom maligno, tá? Não é o... Desculpa a galera que tava no hype do dom maligno. A menos que o Oda tenha decidido mudar de ideia, o dom com o Ozinho é só quando é um dom muito grande. É um dom gigantesco. Porque a onomatopeia do sino é esse aqui, tá? Caram. Isso aqui é o som dentro da obra. E esse aqui é o som fora da obra, tá? E aqui tá sendo replicado isso. É só uma grande explosão impactante. É só um som mais pesado. Falei, pois é, só isso mesmo. Então não é um dom maligno, galera. Quer dizer, ele pode reapropriar pra isso, né? Mas dentro das informações que a gente tem, não seria o caso, tá? Mas pode ser. É uma brincadeira possível? É uma brincadeira possível. Tipo, isso aqui ser usado no passado não quer dizer nada que não possa ser mudado no futuro, tá bom? Só estamos aqui usando o que a gente tem para trabalhar e conversar. Mas eu não acho que isso aqui tem som de tambor. Eu acho que isso aqui tem mais som de explosão. E aí vem, né, as arvorezinhas, elas ficam falando Doron, Doron. Doron não é som de tambor também, tá, galera? Não é som de tambor. É som de outra coisa. Dororo, Dororo, Bororo, Brill, Dondon. Esse aqui pode ser alguma coisa. Mas eu acho que é só risadas e coisas estranhas, né? Bololô, bololô, Elas estão cantando MC Bin Laden, pô. Eu achei que, na verdade, essa parte das casinhas aqui me lembrou muito a questão da Big Mom. Do mundo dela, das almas, né? Que tudo era parte tudo tinha dado a alma pra ela e tal. Ela também passava a alma dela pras coisas. E as casas eram vivas e tal, sei que. Então, será que vai ter alguma ligação entre os dois? Ou é só reciclando conceitos? Não sei. Né, que as coisas cantam na introdução da Big Mom como musical e tal. Enfim. Aqui a gente tem um dom de novo, né? Da grande explosão. E Mu já chega aqui e bolado. O que é engraçado, né, no final é que não tem nada a ver com a silhueta, né? Mas, se a gente observar aqui, as asas surgem daqui e tal, parece que ele é um ser que é maleável, né? Isso aqui pode ser uma das formas e não a forma de Mu. Pode ser uma das possíveis formas. Porque se a gente for brincar com a teoria da Op no Mi, vamos tacar uma teoria maluca aqui? Se a gente for atacar a teoria da Op no Mi, e se Imu, hoje em dia, por causa do poder dela, ou dele, é essa gosma, e ela pode acumular corpos dentro e usar esses corpos para coisas diferentes. E isso aqui é um corpo, uma junção de vários corpos que tem, ou o corpo principal, porque tem um cinto de gigante, né? Tem um chifre de Oni, tem a cor lunariana, uma doideira, né? E tem aqui a gente tem, né? Criador do governo mundial, um dos 20 primeiros, poder Akuma no Mi. É a Akuma no Mi original, é a Akuma no Mi do Akuma, né? Enfim. Um dos 20 primeiros. É um dos 20 primeiros que fundaram o governo mundial. Então, Imu está viva, ou vivo, desde o início. Falo viva porque estava com a Bunko e eu era partidário da teoria da Imu mulher. É só a fruta do diabo, pois é.
E é gigante, né? É gigante, porque o castelo é de gigantes, ele tá aqui num tamanho relativamente normal, então é gigante. É um lunariano gigante primordial. É isso. Com certeza a galera vai voltar pro mural, verificar as coisas e tirar várias teorias. Mas aqui não é o caso da live de análise, tá? Tá no topo de uma pirâmide? Não tá no topo de uma pirâmide, tá no topo do prédio, pô. Que tem uma base pontuda piramidal. No set, assim, o negócio que as referências egípcias ali, o de alabasta, pode ser o olhinho ali, né? Eu vi gente falando que o símbolo parece o escaravelho dos cavaleiros de Deus e tal. Pode ser. Pode ser uma brincadeira simbólica, né? Vamos ver com os próximos capítulos. Eu não posso falar que é, nem posso falar que não é. Tem que ver com os próximos capítulos o que vai ser feito nessa parte aqui. Apesar de que simbolicamente quem está no topo da pirâmide, eu acho que nisso o Oda pensou, tá? Nisso o Oda pensou. Quem está no topo da pirâmide do mundo? Imu. E aí Imu aparece em cima de um local que é retratado aqui visualmente com a pirâmide para fazer essa brincadeira, né? Nisso eu creio que seja verdade, sim. Mas o que mais que a gente tem para falar de estrutura desse capítulo? Ou de coisas interessantes assim que eu queira comentar? Não sei, acho que nada. Acho que nada. Capítulo legal. Ah, a outra coisa que eu queria comentar, quase esqueci. O Luffy continua fraco. Isso me fez pensar algumas coisas. Tipo, pera, se o Luffy tá fraco, como que vai ser o desenrolar dessa luta? O Luffy ficará de fora da luta? Porque até o pão que ele vai comer é um pão congelado, né? Que é uma bosta. Então eu fiquei, será? Então eu fiquei curioso para ver como que o Oda vai trabalhar essa questão do Luffy com fome, para ver se vai ser só uma piada qualquer ou se isso vai ter alguma consequência real. Próximo capítulo tá de boa? Será? Não sei, tem que esperar para ver. Eu acho que o Luffy tá precisando ser um pouco humilhado, né? Pra renovar a vontade de ser rei dos piratas aí. Tá precisando de uma humilhaçãozinha. Personagem bom é personagem que sofre, tá, galera? Quando o personagem tá sofrendo, é um personagem bom. Luffy, quando perde a galera, lá com o Jinbei, gritando que ele é inútil, fraco, caralho, muito bom. O Luffy tá precisando de mais sofrimento. Desde que chegou o time skip, você só sabe ser... Não, vamos voltar a chorar um pouco. Tá na hora de chorar, solta umas lágrimas aí de sofrimento, aí você volta a ser menos caricato, né? Isso vale pra todos os outros Mugiwaras também, inclusive. Vamos botar um sofrimento pra todo mundo. Nossa, tipo, limpar o chão com todo mundo. Caralho, deu tudo errado. Sei que e tal. Todo mundo chorando, porra. Aí, a gente tem um processo aí pra eles pararem de ser caricatura deles, caralho. E quem sabe aí, finalmente, o Usopp e a Robin aprendam haki nessa porra, caralho. Como é que a Robin vai lutar contra os outros com a mão sem haki, porra? Ela vai criar a mão no cara, o cara vai dar uma hackizada lá na mão dela, ela vai ficar... Ai, 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 não. Então vamos lá, tá precisando de sofrimento aí, cara. A Nami sentiu Imu? Não, cara, ela só viu, acho que... Ela tá prestando atenção no clima. E ela sentiu que o clima tava ficando estranho, né? E cai umas explosões de fogo ou um raio, não dá pra saber. Vocês querem dizer que a Nami sentiu Imu porque mostra que a Nami faz parte de uma linhagem de princesas de um reino que era parte do governo mundial, mas que durante uma guerra civil a família dela foi morta e ela acabou sendo encontrada pela marinha, e aí então Nami princesa com poderes especiais confirmados? Essa é uma teoria, né? Será? Hoje em dia eu não duvido mais de nada. Então, Fic Peace pode ser real. Hoje em dia eu não duvido de nada, cara. Não duvido de nada. Duvido de nada. Nem vou dar minha opinião sobre a teoria. Sei que eu não duvido. Se acontecer One Piece eu vou falar, ah tá. Se não acontecer One Piece eu vou falar, ah tá. Chega um ponto na história que é tudo, ah tá, em One Piece pra mim. Que é tanta coisa, tanta informação. E às vezes a história não anda direito que eu fiquei meio cansado. Mas esse foi um bom capítulo. Nefertari Nami. Pô, isso ia ser poeticamente muito ruim, né? Porque toda a questão da Nami é a família nova dela, a mãe dela que morreu, a irmã dela e tal. E aí ela ganhar um sobrenome nobre, Nefertari Nami, ia ser tipo cuspir no túmulo da mãe dela, assim, ó. Poeticamente, né? Nossa senhora. É o tipo de coisa que você não pode deixar o fã no controle, cara. Pode ser nobre, mas Nefertari Nami não dá, né, galera?
Aí já é demais. Aí até eu tenho limite. Até eu tenho limite, cara. Mas, isso é o que a gente pode comentar. Esse pouco aqui que a gente falou é o que a gente pode comentar da estrutura do capítulo. Tá bom? Agora, o que eu achei do capítulo? Capítulo bom. Capítulo bom. Gostei. Foi um capítulo que eu gostei. Achei ele, em geral, bem feito. Foi uma leitura divertida. Trouxe coisas que, né, me fizeram pensar sobre a história, o que é muito bem-vindo, o que é parte do Garland. E aí a gente chega no design, né? Sei que teve gente que gozou com o design. Sei que teve gente que não gostou do design. Cara, eu achei que é um design ok. Eu acho que ele é bem feito dentro das referências que ele traz, né? As possíveis referências que ele traz. Acho interessante nisso. Eu não acho que seja a forma final de Imu. Pra mim é Kaguya. Foi o Marcrin do chat que falou, hein? Xinga ele nos comentários. Eu não acho que seja a forma final do personagem. Mas eu achei que foi um design, pelo menos esse pouco que a gente viu, bacana. Mas não me fez morrer de amores, não. Isso não é nem pelo design, tá, galera? Mas pelo momento e a sequência de tudo, que tá, tipo, foi muito desgastante, na minha opinião. Mas assim, nada contra. Eu também não sou alguém que vocês devem levar em consideração na hora de falar de design, porque eu não gosto dos designs do Oda. Eu já falei várias vezes, o que me agrada em One Piece, o que me fez me apaixonar por One Piece foram duas coisas. Como o Oda é um ótimo escritor no pré-time skip, e como ele fazia uma sensação de aventura muito boa. Mas eu não gosto nem do tema de pirata, nem da comédia e nem dos designs do Oda, da arte dele, dos designs. Então é complicado. Não que seja mal feito, tá? Só porque não é pro meu gosto. O Beloto não é questão de Wukong, não. É mais porque é um elemento muito clássico de divindades asiáticas. Você tem o Hagoromo, que é esse anel atrás, que às vezes é um pano, né? Que é a auréola deles, junto de nuvens e coisas do tipo. Um negócio que você pode dizer que ele tem um bastão, né? Que é uma lança, uma glaive, né? Que pode ser mais curioso. Mas ele tem um rabo ali de demônio, tem a capa. Acho que é muito cedo pra falar coisa de Wukong, cara. Eu acho que é só o referencial que você tem de alguns elementos de cultura chinesa é o Wukong. Aí você acaba misturando as duas coisas. Volta a ler Bleach, Nars, não gosta nada de One Piece. Pô, a gente tá aqui há 40 minutos fazendo uma baita análise do capítulo, falando como que o Oda construiu bem esse capítulo, como que a composição dele foi interessante, os elementos legais que a história trouxe em relação ao que o Garland falou, a construção da situação que foi muito bem feita, de como a gente está conseguindo analisar muito bem o capítulo, sabe? Acho que é bem justo falar isso. Até porque quando tiver aqui, cadê? Mostrei no vídeo passado, né? Porra. É foda, né, galera? Eu não gosto de nada de One Piece. Porra, há 20 capítulos atrás, eu tava falando o melhor capítulo de One Piece, virei fanboy. Começa o vídeo todo animado, falo, caralho, tá muito foda. Negócio que eu não vou fingir pra vocês, né, galera? Eu não vou fingir, eu não vou ficar fingindo hype, eu não vou ficar fingindo ódio, eu não vou ficar fingindo nada. A minha opinião é sincera. Tem gente que não acredita, né? Mas quando o capítulo é bom para um cacete, eu faço isso aqui, porra. Eu começo todo doido, falando, caralho, muito foda. E quando o capítulo é ruim, eu faço um vídeo falando, caralho, capítulo bosta. Eu não tenho rabo preso com fandom nenhuma, pô. Mas esse capítulo foi um bom capítulo. Tanto é que eu falei, eu vou dar minha opinião no final do vídeo. E eu vou fazer uma análise mais técnica possível. E eu só apresentei técnica. Foi só técnica. Cadê? Técnica. Volta. Tem outra página, né? Cadê? Foi técnica, exemplo, técnica, caralho, sei que e tal. Foi mostrando tudo pra vocês. Falando de distribuição, tempo, sei que, pá. Pra vocês terem uma noção do que vai por trás de um capítulo. E também da minha opinião, né? O que conduz a minha opinião é esse tipo de análise que eu faço, mas eu acabo não comentando porque é muito mais denso do que o normal. Não é tudo que eu faço,
porque ainda ficaria muito mais denso eu falar de todos esses detalhes. E a gente já fica com 40 minutos, 1 hora de vídeo para cada análise de One Piece, né? Mas esse é um capítulo legal. Só que o negócio é, eu acho que Elbaf, no presente, foi muito mal trabalhada. Elbaf no presente foi muito mal trabalhada. Tem coisas boas no presente de Elbaf? Tem. Pô, o mural eu acho que é o maior exemplo disso. É absurdo, muito legal. Só que a gente veio em uma sequência de capítulos muito fraco. E que bom que a gente veio com um capítulo bom. E que bom. Porra, senão isso é foda, né? Mas está dentro do esperado. Foi basicamente seguindo tete a tete o que a gente comentou sobre os possíveis acontecimentos. Tanto é que o Dom aqui não tem, olha só. Nas outras páginas tem o Dom O1, né? O Ozinho. Aqui não tem. Dom. Se fosse um elemento temático do tipo tambores da opressão, algo do tipo, eu acho que teria o Ozinho aqui também, mas aqui só tem o Dom normal. Então isso aqui foi só para indicar intensidade. Aqui também é só um Dom normal dentro da casa do salão. E aqui, novamente, só um Dom normal. Então acho que a teoria do Dom maligno no mangá, de acordo com o que a gente tá vendo aqui, não faz tanto sentido assim, mas vai que, né? Hoje em dia não dá pra duvidar nada de One Piece. Essa tatuagem na mão é um negócio mágico ou tecnológico? Parece as marcas de Eden Zero, né? Eden Zero tem umas pegadas assim, se eu não me engano. O que seria muito engraçado, porque Eden Zero é basicamente uma cópia de One Piece no espaço, né? Então, ser um negócio igual de Eden Zero ia ser irônico. A parede de lore é boa? Sim, a parede de lore de One Piece é boa. Estão falando que parece Boruto? Cara... Tipo, as referências... Assim, eu brinco falando do Eden Zero aqui, mas não veio de Eden Zero também, tá? Só pra deixar claro. As referências do autor não vão ser mangás atuais, tá? Se você quiser pegar as referências de One Piece, pô, pegue obras antigas, que vão ser as referências reais do autor. Fora que pode ser qualquer coisa, né? Isso aqui ainda. Pode ser só uma tatuagem, pode ser algo que tenha a ver com poder, mas é algo que você vai encontrar em várias histórias, né? Os caras comparou com o Shinra de Fire Force também. É por causa do chifre da cor, né? Mas não tem muita coisa a ver, não. Também não tem nada a ver com Fire Force, não. Eu ainda acho que pode ser uma mulher, se for uma capacidade de trocar de corpos que tenha aglutinado, né? E assim, a gente nem viu de perto, né? Vai que tem uns peitão aqui e a gente não sabe. Mas eu prefiro que seja uma mulher mesmo. Essa é uma coisa que eu errei, né? Infelizmente, meu histórico está manchado por 2 erros terríveis. O Shanrock e Mu não ser mulher. Quer dizer, não está garantido ainda, mas... Mas diferente do Shanrock, Mu sempre teve possibilidade de ser qualquer coisa. O Shanrock, desculpa, era o Shanks ali. Mas esse aqui não tem como... Não existe informação igual tem do Shanrock para eu falar isso. Então, não. Podia ser homem, podia ser mulher. Tem espaço para as duas teorias. E... errei aqui? É a vida. Não parece com a Nami, então não é mulher? Interessante. A mão é relativamente fina? Não, pode ser um negócio andrógeno também, tá? Tipo, ele está acima dos seres humanos. Ele é algo além de homem e mulher. Isso é relativamente comum para a história. Se fosse mulher, seria Santa Imu. É verdade, em japonês também você tem um termo específico para os sãos, os sentes, e homens e mulheres, né? Mas... E se aqui estivesse referindo apenas ao corpo que está nesse momento? Porque é a teoria dos corpos, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, capítulo bom. Eu não consigo ficar uou com isso, porque eu acho que, sinceramente, passou da hora, entendeu? Eu acho que One Piece teve muitos momentos arrastados demais. Elbaf mesmo é cheio desses momentos, na minha opinião.
Então, eu acho que no meu aproveitamento pessoal, agora nada de técnica, tá? Meu aproveitamento pessoal, esses momentos acabam sendo mais... ao invés de algo animado, é um alívio. Nossa, finalmente. Em vez de, tipo, caralho, eu fico, nossa, finalmente. Só que isso não significa que tudo é nossa, finalmente. Né? O mural, por exemplo, eu achei que foi incrível. Então eu estou... Inclusive, eu acho esse design aqui muito melhor do que o design merda da Gunko. A galera gostou, mas achei uma bosta os designs dos demônios do Imu. Pô, achei horroroso. Novamente, opinião pessoal. Não manjo nada de design, meu gosto pessoal. Não gosto de designs do Oda em geral. Então, um monte de bichinho com as asinhas, nossa, muito meme. Mas esse design aqui eu achei bem mais interessante. É um design que ficou mais único também. A Gunko não. A Gunko em si é legal, mas a Gunko com asinha e tridente, porra, pelo amor de Deus, né? Caralho, acabou a criatividade, Tiroda, sabe? Porque é incrível não ter acabado em 30 anos quase, né? Então, tá nas últimas, eu imagino, mas mesmo assim, porra! Não, até minha briga com os designs de One Piece começa desde o Homem Pérola, né? É uma briga ancestral. Tem 6 anos de briga. Mas foi um capítulo bom, pô. Não dá pra falar que foi um capítulo ruim. Eu acho que Imu é um personagem que é complicado na obra pela forma que o Oda trabalhou ele. Pode dar meia volta e ficar intensificar muito? Pode. Mas eu não sou fanboy de One Piece, ou fã geral, que vai ver e ficar animado. Eu quero ver. E a execução dessa porra? E a escrita dessa desgraça? Vai ser boa? Se a escrita for boa, aí eu vou ficar hypado. Se a gente tiver uma luta foda, um desenvolvimento foda, e Imu se demonstrar um personagem foda, porque até agora Imu não é um personagem. Imu não fez nada, até esse ponto da história. Ela fala, aí cai o raio. Pô, é isso que acontece. E matou o Gorosei lá. Ainda não demonstrou de fato o personagem. Tanto é que o personagem estava oculto. E como ele estava oculto, não poderia demonstrar todas as características dele. Agora a gente vai ver todas as características dele, ou parte. E aí o negócio começa a ficar mais interessante, né? Não sei qual a tara que querem que o Oda rushe tudo. Sempre foi no tempo dele as coisas. Mentira. Inclusive tem personagem com silhueta que demorou muito mais pra aparecer do que Imu. Nada, esse negócio de foi no tempo do Oda é uma mentira, tá? Porque no início de One Piece, o Oda ele era obrigado a fazer os capítulos com muito mais cuidado e melhor quadrinização. Isso a gente tem vários editores comentando sobre isso, até editor-chefe. Então, inclusive o Oda foi rejeitado 3 vezes com One Piece antes de conseguir a aprovação, porque os capítulos dele tinham quadrinização ruim e não tinham ritmo bom de leitura. E aí, durante o início da história, ele foi obrigado a fazer certinho. E por isso que One Piece explodiu, por ser um início de história muito gostoso de ler. A gente pode ver o descarrilhamento de One Piece, principalmente após o time skip, mas a gente vê pela mudança dos editores e algumas entrevistas que tem ali comentando sobre como os editores foram perdendo força na hora de orientar One Piece e como isso resultou, você pode ver, né, a mudança de editor em cada... Porque se você pega o tempo que o editor ficou e o arco, e a mudança de editor no meio do arco, você consegue perceber um shift específico de como a história é contada. Então, não, o Oda não faz o que ele quer, ponto, acabou. Ele é um dos autores que tem a maior liberdade da Shonen Jump? Sim. Hoje em dia o Oda basicamente faz o que quer? Basicamente sim. Porque o último editor dele era editor novato, veio de uma revista de futebol. Isso acontece porque você bota autores experientes com editores novatos, autores novatos com editores experientes, sempre tem uma troca. Varia de 6 meses a 2 anos. Então atualmente o Oda tá meio porra louca mesmo. E a gente pode ver isso desde o final, desde o ano inteiro, né? Como a história foi ficando gradativamente mais mal quadrinizada e mais mal contada. Com seus grandes momentos, claro. Principalmente quando o Oda está contando uma história fechada, como o flashback. Fica muito legal. Mas quando a gente volta para a história em si, a gente tem toda essa questão da enrolação. E é que as pessoas não entendem que a habilidade de condensação é muito mais difícil de ser executada do que a habilidade de enrolação. Então, se One Piece virasse mensal, os capítulos seriam muito mais bem estruturados, a história se focaria nos elementos mais importantes para ter uma experiência de leitura perfeita, ou quase perfeita, e a história acabaria mais rápido.
porque o autor não precisaria enrolar. Porque você tem capítulos, às vezes, que metade do capítulo é enrolação. São diálogos que não dão em nada. Esse capítulo não teve isso, não. Esse capítulo aqui é bacana. Mas tem capítulo que a gente já mostrou aqui várias vezes. Você vê isso aqui e fala, cara, isso aqui não serve pra nada. Nem a contextualização de personagem, desenvolvimento, não é nada. É tipo, o exemplo que eu sempre dou, Fishman Island, eles estão descendo um navio debaixo da água, aparece uma baleia gigante. Aí o Chopper fala, uma baleia gigante, tô com medo. Aí a Robin fala, uma baleia gigante? Aí o Zoro fala, uma baleia gigante, aposto que eu venço dela. Aí o Zoro fala, Nami Swan, vou cozinhar uma baleia gigante pra você. Aí o Luffy fala, Suge, uma baleia gigante. Aí o Frank fala, Supa, baleia. Aí você fica, o Brook fala, baleia não usa calcinha. Aí você fica, mano, essa página não serviu pra porra nenhuma. Você poderia ter trabalhado isso num quadro só e num diálogo só, em vez de ter enchido isso, entendeu? Então, é uma página de enrolação. A gente fez um cálculo, né? 20% de cada capítulo, em média, de Fishman Island era filler, vamos dizer assim. Era nada. Era enrolação. E por que isso acontece, né? Porque, para organizar a história, o autor vai se concentrar em pontos específicos que são mais difíceis de se escrever, porque são mais impactantes, mais relevantes, mais complexos. E as partes que não tem isso, ele precisa dar um jeito de dar tempo para ele. Por isso que antes de Water 7 tem o quê? Arco do Foxy. É um arco muito mais fácil de se escrever. E aí você tem o Water 7 que é muito mais complexo. Não só na escrita em si, mas na organização das informações. Não é só o que está na página, no que está no diálogo. É no que o Oda teve que fazer para tornar o Water 7 o arco foda que é. E o que é o que ele teve que fazer? Ele fez vários rascunhos, jogou fora vários rascunhos, reescreveu, até encontrar o ritmo de leitura ideal, os acontecimentos ideais e mais importantes para estarem na tela, e vários outros elementos, né? Tudo isso faz com que o processo de construção do capítulo, do name, dure muito. De curiosidade para vocês, quanto tempo vocês acham que demora para fazer o name? E quanto tempo vocês acham que demora para finalizar o capítulo? Desenhar tudo. Você tem uma semana, né? 7 dias. Quanto tempo você acha que demora? Eu vou dar aqui uma pergunta retórica, né? Não vou esperar o chat responder. Mas, em média, para autores de mangá, varia de autor para autor, claro. Em média, vamos fazer uma proporção, tá? 7 dias. 5 dias são fazendo name, decidindo o que vai estar na história, fazendo rascunho e jogando fora. E 2 dias eles finalizam tudo. Tem mangaka que é 6 dias fazendo name e o último dia fazendo a finalização da história, desenhando de fato e tal. E tem mangaka que em 20 horas finaliza. Fica todo o resto para resolver e nas últimas 20 horas finaliza. Claro, eles têm o autor e normalmente 2 assistentes. O Oda deve ter, média, 4 assistentes aí, muito capacitados, inclusive. E aí eles têm autor que vira a noite fazendo o negócio. O que demora na construção de mangá não é fazer o desenho, não é fazer a rachura, não é fazer cenário, é fazer a organização da história. Então a enrolação é muito fácil de fazer. Então isso ajuda o autor a enrolar, bota uma barriguinha aqui, e aí no próximo, aí ele pode se focar no outro ponto. Então, caraca, daqui 5 capítulos vai acontecer um negócio foda. Vou botar uma barriguinha aqui, uma barriguinha aqui, uma barriguinha aqui, uma barriguinha aqui, uma barriguinha aqui. E aí isso vai fazer com que eu diminua, sei lá, em 20% o tempo de construção de cada capítulo. E 20. Porra, agora eu ganhei basicamente uma semana. Proporcional aqui, né? Ganhei uma semana de adianto com isso. Não é um cálculo direto, mas é uma forma de visualizar. Então, é muito complicado. Mas sobre as silhuetas, eu não ligo da silhueta do Imu aparecer agora ou depois e tal, revelar. Eu não tô falando disso, eu tô falando do momento da história, que eu acho que a história já está alongada. No próprio arco de Elbaf mesmo. Mas então não é, Imu tem que aparecer agora, nem nada. É mais sobre toda a situação em volta da aparição de Imu que eu acho que desgastou um pouco. Porque imagina,
Imagina, os 2 últimos capítulos, na minha percepção, foram capítulos... O último foi mediano e o anterior a esse foi horrível. Imagina se fosse uma sequência de capítulos foda. Capítulo nível Eu Quero Viver. Capítulo nível... luta do Luffy com o Sanji. Capítulo nível luta do Usopp com o Luffy. Sabe, se fosse capítulos pedradas. Caralho, meu Deus do céu. Imagina que seria uma trinca de capítulos absurda. Mas não foi. A força tá nisso aqui, né? Nesses capítulos. Nos outros, eu acho, né? Balançou. Imagina só capítulo nível Sabaody, sabe? Tipo, caralho. Porra, Sabaody é absurdo de volta. Você acha que algum Mugiwara vai morrer? Não. Eu não acredito em morte em One Piece. Eu não acredito em morte em One Piece. Fora de flashback. Hoje em dia nem flashback, né? Então assim, acho que a minha perspectiva, né? Quando eu tô comentando sobre One Piece, muitas vezes leva em consideração a comparação do Oda com ele mesmo. Em outro ponto da história. Como eu não me classifico, né, como o mega fã de One Piece, eu me considero fã, mas não me considero um fanboy ou um mega fã, mas me considero fã. Inclusive eu li no meu ritmo, né? Demorei 6 anos pra chegar no semanal, porque eu li no meu ritmo, não queria acelerar e destruir minha experiência só pra fazer vídeo na internet. Se eu quisesse só farmar One Piece, eu tinha lido tudo em 3 meses e tava enchendo o cu de dinheiro fazendo vídeo pra caralho, falando análise de arco de qualquer jeito e coisa do tipo. Mas eu acho que um mega fã tende a ver o capítulo pelas coisas que um fã gosta, né? Ó, o design de Mu, ó isso, olha aquilo, a luta, sei o quê. Mas quando eu vejo um capítulo e comento sobre ele, a minha orientação máxima é isso comparado a outras coisas que o Oda já escreveu. Como é que é? Né? Essa grande revelação, em comparação a outras grandes revelações, a outros grandes momentos, como é que é? Isso se sustenta puramente porque já enrolou demais e é um personagem teoricamente relevante, ou realmente foi absurdamente bem construído? Eu não acho que a aparição de Imu aqui foi bem construída narrativamente. Tipo, você tem ali alguma coisa, mas eu não acho que é o mesmo valor de construção que a gente teve em outros momentos da história. Por exemplo, a própria aparição do Loki, pra mim, é muito melhor construída do que a aparição de Imu. A aparição do Loki, pra mim, eu acho muito boa. Tudo bem, você tem os capítulos anteriores ali que são do castelo de Lego, que é uma bosta, não deu em nada, serviu só pra vender Lego de One Piece. Mas a cena em si aparece, pô, o Shanrock, dá a porrada no Loki, o Loki tá preso, caralho, o Loki é maluco. Aí chega o Luffy, eles conversam, sei o que. Então você tem um negocinho, né? Eu achei essa construção melhor porque acho que trabalhou melhor o ritmo da leitura, a construçãozinha pra ele ser solto e tal. A aparição do Kaido também, a gente tava lá de boa e do nada o cara caindo do céu, vou me matar, mas não morro, sei o que e tal. Tem várias questões, né? Mas, assim, muito disso também vai ter gosto pessoal, tá? Por exemplo, eu não gosto do Kaido, mas eu acho a apresentação dele muito boa. Aí eu acho que esse tipo de nuance acaba sendo complicado também na comunidade, né? Como assim você não gosta do Kaido? Não, mas eu acho a apresentação dele foda. Não, mas você não pode achar a apresentação dele foda. Você não gosta dele? Você fala, não, a escrita da apresentação dele é muito boa. Eu não gosto de como ele foi desenvolvido. Narras, assim como Nika, Imu também foi criado na última hora, você acha? A ideia original era só os Gorosei como governantes? Não sei. Não tenho capacidade de responder isso no momento, não. Galera, eu acho que o seu aproveitamento desse capítulo vai depender muito do quanto você gostou da revelação e do design. Se você adorou o design, esse capítulo vai ser sensacional, né? Se você estava esperando muito isso acontecer, você também vai achar o capítulo muito bom, sensacional e tal. Então, ele é um capítulo que acaba sendo bem fanservice nesse sentido, mas quem tá mais preocupado com a escrita de One Piece, que são poucas pessoas, e tentarem se afastar um pouco disso, do design, das teorias e tal,
eu acho que aí o seu aproveitamento do capítulo vai ser positivo, eu acho que vai ser um bom capítulo. Mas se você só se importa com o design, por exemplo, né, é o mais importante pra você, e você não gostou, aí eu acho que você não vai gostar do capítulo também, tá? Então eu acho que o seu aproveitamento do capítulo vai depender muito do que você acha desse momento aqui. Do design, do personagem, da revelação. Se você curtir, vai curtir o capítulo. Se não, não vai. Eu, pessoalmente, curti e achei que o capítulo também foi bem escrito. Então foi um capítulo que eu achei bacana. Só que eu não estou com o hype de One Piece pra sair gritando no vídeo, igual estava em outros capítulos atrás. Em God Valley, no flashback do Shebeck e por aí vai, né? Mas quem ficar surtado com esse capítulo, eu vou entender perfeitamente. De fato, é um capítulo muito importante de One Piece. Mas para esse nível de importância, eu esperaria um nível de escrita e situação tipo o mural, que foi um grande momento que eu surtei e falei, caralho. Esse aqui, eu acho que merecia um momento desse nível. Pode chegar num próximo capítulo, daqui 2 capítulos, pode chegar um momento assim. Mas em questão de revelação, eu achei que foi bom. Mas talvez as minhas expectativas me façam não ficar tão animado assim. Apesar de que, como a gente analisou nesse vídeo todo, foi sim um bom capítulo tecnicamente. Beleza? Então assim, capítulo bom, aparição positiva, acho legal, acho interessante. Vai ser muito curioso ler os próximos capítulos. Super positivo pra história. Design legal, eu gostei do design. Observando mais, eu gostei mais. E pena que veio seguido de um capítulo mediano e um capítulo muito ruim, que foi o anterior ao mediano. Mas tem chance de dar reviravolta aí, né? O Oda é muito bom de finalizar arco. Volta no meu vídeo passado, volta no meu vídeo retrasado. O Oda, que eu falo, o Oda é muito bom de finalizar arco. Existe muita chance dele chegar e fazer uma virada muito legal que vai fazer você esquecer toda a meiuca inútil do presente do arco, né? Porque o flashback foi legal. E tá aí o início disso, muito provavelmente, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado da análise. Deixa aqui nos comentários o que você achou do design de Mu. Se você acha que Mu tem chance de ser mulher ainda, o que você acha que vai acontecer? Teremos a vitória de Mu ou um empate? Ou você acha ainda que ele vai ser derrotado e vai virar o Bucha? O grande Bucha do governo mundial? Me diz aí nos comentários, dá like no vídeo, se inscreve. Espero que você tenha gostado de eu trazer um pouco mais da coisa técnica. Quando o capítulo permite, a gente faz. Mas quando o capítulo não vem porra nenhuma, a gente vai escaralhar, vai zoar e tal com o chat, que é legal, porque aqui é uma conversa pra gente se divertir. Apesar de ter gente que fica bravo. Ai meu Deus do céu, One Piece! One Piece deixa o povo nervoso. Mas quando o capítulo é muito bom, eu falo. Quando o capítulo é ok, eu falo. Quando o capítulo é ruim, eu falo. Aqui não tem rabo preso com ninguém. Então, tamo junto, valeu e falou.